Convidamos aqui ao palco o doutor Estélio Denner, ele que é defensor público-geral do estado de Roraima, eleito deputado federal, para uma breve saudação. Boa tarde a todos os colegas, defensores e defensoras públicas brasileiros. Quero saudar a nossa presidente Rivana e a nossa vice Rita, cumprimentar vocês duas e de início, juntamente com Alan, parabenizar vocês pela realização desse nosso congresso na retomada pós-pandemia, que é muito importante para todos nós defensores e defensoras públicas no Brasil estarmos juntos de novo, discutindo as nossas ações, né, e os nossos objetivos em comuns em todos os estados. Quero cumprimentar minha presidente, Jeana, que está aqui presente, nossa presidente da Associação de Roraima, em especial aos 15 colegas de Roraima que vieram a brilhantar o evento em Goiânia. Vocês devem estar se perguntando o motivo pelo qual Riva me deu um pouquinho desses minutos para trocar algumas ideias com vocês. E o motivo maior é dizer a vocês que a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, nós teremos efetivamente, com a nomenclatura de defensor público, um deputado federal no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. Saudando ainda todos os presidentes de associações presentes, todos os DPGs, todos os corregedores, os subs, e saudando todos vocês, eu digo que de início, essa nossa missão de 4 anos no Congresso Nacional terá uma sintonia muito grande com as associações, com as gestões de todos os estados e, sobretudo, com todos os defensores e defensoras brasileiros. O nosso gabinete em Brasília, literalmente, será pintado de verde, com todas as defensorias públicas brasileiras, com imagens do nosso gabinete, fazendo com que o nosso gabinete seja uma extensão. Fazendo com que o nosso gabinete seja uma extensão dos nossos anseios, dos nossos propósitos. Nós, todos nós defensores, dos mais novos aos mais antigos, nós temos nossas vivências na Defensoria Pública. E nós, que viemos da Associação de Roraima, das gestões que eu passei no nosso estado, pela vivência prática que cada um de vocês também tem na sua vida profissional como defensoras e defensores do Brasil, eu também vou levar isso para o Congresso Nacional. Mais de 28 mil atendimentos, mais de 400 júris, e tendo passado em todas as áreas da Defensoria Pública de Roraima. Quero dizer a vocês que de início, já em fevereiro, Marcos, nós vamos criar a Frente Parlamentar da Defensoria Pública Brasileira na Câmara dos Deputados. E ajudar a ANADEP, o CONDEG e as demais associações no intuito de fortalecer não só a instituição brasileira, Defensoria Pública, e nós, defensores e defensoras, mas principalmente as pessoas que precisam de nós também, além no balcão dos fóruns, nas salas das audiências, precisam também da gente na representatividade política que nós podemos ter no Brasil nos próximos anos. Muito obrigado de coração e vamos aí à festa. Rivano, obrigado, viu, amiga?
Pessoal, eu peço que vocês esperem um pouquinho mais, porque a Rivana tem um recado muito importante para dar para todas as pessoas aqui presentes. E a gente também tem uma carta, um documento final que foi feito com as presidências das associações. Então, quem puder esperar só mais alguns minutinhos, a gente tem um recado muito importante para dar para todos vocês. Eu queria agradecer a todas e todos que participaram do Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Como eu fiz no primeiro dia, agradecer a todos aqueles que vieram fazer os seus lançamentos dos livros aqui, a todos que apresentaram teses, apresentaram práticas, as que tiveram na mesa. Nessa última, então, eu acho que foi grandiosa, com um encerramento magnífico com a fala do ministro. E até para fazer que Rita fez menção da audiência pública, da abordagem, e justo, para quem não sabe, a decisão era do ministro Schietti. Então, foi um momento final, assim, acho que muito grandioso. Discutimos muito aqui democracia e como queremos o futuro da nossa instituição. Eu acho que todas as falas aqui nesse dia final hoje é que queremos uma instituição mais humana, queremos uma instituição mais comprometida, queremos uma instituição que quer evoluir, mas evoluir com todos os corpos, com todas as pessoas. E por isso eu não poderia não vir aqui falar, e aí eu me faço valer da fala de Carolina de Jesus, que diz em seu livro Quarto de Despejo: enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com essas desorganizações. Durante o CONADEP, tivemos alguns momentos de falha de comunicação. E eu preciso reconhecer que essas falhas de comunicação atravessam de modo diferente os diferentes corpos que aqui estão. E por isso, então, reconhecer que isso nos mostra a necessidade de seguir fazendo, enquanto associações, um trabalho de letramento racial constante. Enquanto brasileiras e brasileiros, precisamos reconhecer que a dor do outro pode não ser a minha, mas porque somos parte de um todo e um todo numa parte. Então, eu quero reafirmar o compromisso da comissão científica, da comissão organizadora do CONADEP, quando pensou em fazer um CONADEP o mais diverso que pudéssemos ter. E eu acho que isso se refletiu aqui em alguns desses painéis. Mas, acima de qualquer coisa, precisamos reconhecer que isso ainda é muito pouco e que precisamos continuar fazendo um exercício constante de reconhecimento, de uma melhoria constante do nosso sistema de justiça e do nosso sistema de atuar enquanto pessoas humanas em busca de uma humanidade mais forte, mais democrática. Então, que a dor, e eu vou mencionar aqui o nome, porque ele me permitiu, quando conversei com ele, que a dor do colega Heleno, que refletiu em tantos outros colegas negros que aqui estavam, entendam que é uma dor também sentida por quem estava aqui trabalhando por um CONADEP que fosse o mais representativo e inclusivo que pudesse ser. E que seguiremos trabalhando numa pauta de luta antirracista e inclusiva, sabendo que a gente precisa sempre fazer esse exercício de escuta, que esses episódios sirvam para que a gente tenha convicção que nossos modos de agir precisam ser sempre vigiados e aprimorados. Queria agradecer esse espaço de escuta e, com isso, transmitir minhas sinceras desculpas a todas e todos que se sentiram, por algum momento, durante o CONADEP, ofendidos por qualquer falha de comunicação ou de ação que possa ter ocorrido durante esses 3 dias. Mas, dito isso, e com a alegria de pensar que estamos em um espaço aberto de liberdade e um espaço de construção política, eu queria pedir a presença das presidentas e dos presidentes das associações dos estados e do Distrito Federal, que estiverem aqui presentes, para rapidamente subirem aqui, porque compreendemos que esse congresso acontece num momento político, no momento do país muito importante.
e que as defensoras e defensores públicos aqui reunidos com a representação das suas associações estaduais e do Distrito Federal entendem a importância do registro histórico desse momento com uma carta de Goiânia, uma carta assinada por todas as 27 associações, as associações dos estados e do Distrito Federal, a qual eu tomo a liberdade de pedir a escuta ativa de cada um de vocês, para que a gente possa escutar as palavras aqui ditas e escritas pelos presidentes das associações que aqui estão. 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, CONADEP, Carta de Goiânia. As defensoras e defensores públicos brasileiros, representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, reunidos na capital de Goiás, Goiânia, por ocasião da realização do 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, em que se discutiu o tema Defensoria Pública, Futuro, Democracia, superação de retrocessos e novos desafios. No período de 8 a 11 de novembro, aprovam a seguinte carta. O encerramento do processo eleitoral impõe que se enalteça o povo brasileiro pela forte e inequívoca manifestação de apoio à democracia e ao nosso sistema eleitoral. A democracia material foi concretizada na massiva participação no processo eleitoral que se findou. Cumprimentamos os eleitos e as eleitas, o presidente da República, as 2 governadoras, os 25 governadores, as 4 senadoras, os 23 senadores, as 91 deputadas federais, os 422 deputados federais e as 1.059 deputadas e deputados estaduais eleitos, desejando-lhes sucesso no mandato. Peço pausa só para agradecer e parabenizar especialmente o nosso Estélio aqui presente. Não está na carta, mas é preciso, nesse momento, reconhecer o nosso defensor público eleito, deputado federal. Como defensoras e defensores públicos, reafirmamos o nosso compromisso de continuar atuando em defesa do Estado Democrático de Direito e em prol da redução das desigualdades sociais e contra todas as formas de discriminação, preconceito e violência contra as mulheres, as pessoas negras, os indígenas, as crianças e adolescentes, os idosos e as idosas, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e privadas de liberdade. A Constituição Federal de 1988, fruto da luta histórica de diversos setores sociais, buscou instituir no Brasil um estado de bem-estar social, visando a diminuição das desigualdades, inclusive regionais, e a eliminação da fome e da pobreza. O período democrático, inaugurado pela Carta de 88, que marcou a esperança na construção de uma nação mais justa e solidária, apresentou melhora significativa das condições de vida da população e um maior alcance de serviços públicos. Dentre as inovações e instrumentos transformadores, a previsão constitucional do modelo público de assistência jurídica prestado pela Defensoria Pública vem sendo fundamental para os objetivos da Carta Magna. Nesse período, o Brasil viu a Defensoria Pública crescer e se consolidar. A Lei Orgânica Nacional, a Lei Complementar 80, de 94, a previsão constitucional da autonomia da instituição, com a Emenda Constitucional 45, de 2004, a competência para atuação coletiva
com a Lei Complementar 132, de 2009, e a simetria entre as carreiras do sistema de justiça, a Emenda Constitucional 80, de 2014. Tudo isso resultaram em condições normativas para instrumentalizar a melhora significativa do atendimento ofertado às usuárias e aos usuários da Defensoria Pública. A Emenda Constitucional 80 também trouxe um compromisso de que a Defensoria Pública se instalasse em todas as comarcas do país, de maneira plena, para que todas as brasileiras e brasileiros contem com uma defensora e um defensor público. Contudo, ainda são necessárias condições materiais para a efetivação do programa normativo estabelecido. Os anos recentes têm sido de enfraquecimento de serviços públicos. Como consequência, observaram-se retrocessos econômicos, sociais e de direitos humanos. Reformas que deveriam modernizar o Estado, ampliando a efetivação de direitos, têm representado, em verdade, a eliminação de direitos. Não por acaso, milhões de brasileiras e brasileiros retornaram à pobreza. Além disso, episódios de racismo, intolerância, violência de gênero e violência policial têm se tornado cada vez mais frequentes. Em matéria de acesso à justiça, é essencial o fortalecimento da Defensoria Pública, do modelo público de assistência jurídica, integral, gratuita e de qualidade às pessoas em situações de vulnerabilidades, consagrado no artigo 134 do texto constitucional. A Defensoria Pública brasileira é modelo e referência para o mundo, especialmente para a América Latina, e vai muito além de apenas, embora imprescindível, atuar nas ações judiciais. Isso porque, para realmente se garantir cidadania e direitos humanos, a Defensoria vai além. Educação em direitos, orientação preventiva, métodos alternativos de soluções de conflito, ajuizamento de ações coletivas, especialmente em defesa da democracia, do meio ambiente, da saúde, da moradia e do consumidor. Especialmente em defesa da democracia. Os governos federal, estaduais e distrital têm um papel chave na garantia desses recursos adequados, que impactem em incremento orçamentário, para que se possa ser materializada o sonho da universalização e a potencialização eficaz dos serviços prestados pela Defensoria. Desculpem, gente. Além disso, é essencial o investimento constante para assegurar mecanismos de fortalecimento da nossa atuação, com melhoramento da estrutura física e tecnológica, e com a contratação de mais defensoras e defensores públicos, de mais servidoras e servidores públicos, e sua justa valorização. Nos debates que realizamos durante o 15º CONADEP, acerca do futuro da instituição, as reflexões asseguram a importância dos usos das ferramentas de inovações tecnológicas, mas estamos convictos e convictas que o acesso à justiça não pode se resumir a tecnologias e judicialização. É preciso tensionar todas as armadilhas que essa nova realidade robotizada pode acarretar. Aspectos acerca da justiça, da vulnerabilidade digital e do enviesamento racial de algumas tecnologias são foco de atenção institucional, tanto no campo legislativo como no judicial. A atuação das defensoras e defensores públicos é reconhecidamente qualificada, tanto com o olhar para o litígio estratégico de impacto junto aos tribunais superiores, como em busca da efetiva participação social, com o uso de novas alternativas de solução de conflito. Assegurar a presença de defensoras e defensores públicos nos espaços diversos
dos conselhos de direitos é essencial. A Defensoria Pública é a instituição capaz de trabalhar em plenitude os conceitos da mediação emancipatória e responsável. Dessa forma, colocamos-nos mais uma vez à disposição de toda a sociedade, de todos os representantes eleitos e eleitas do povo brasileiro, para contribuir com a discussão, com a formulação e execução de políticas públicas que possam alcançar a construção de uma sociedade justa, pluralista, solidária e livre de preconceitos. Goiânia, 11 de novembro de 2022. Associação das Defensoras e Defensores de Alagoas, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amapá, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amazonas, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Distrito Federal, do Espírito Santo, Associação das Goiana das Defensoras e Defensores Públicos, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão, Associação Mato-Grossense de Defensoras e Defensores Públicos, Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Mato Grosso do Sul, Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais, Associação das Defensoras e Defensores do Pará, Associação Paraibana dos Defensores Públicos, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Paraná, Associação das Defensoras do Estado de Pernambuco, Associação Piauiense das Defensoras e Defensores Públicos, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio Grande do Sul, Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Rondônia, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado de Roraima, Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Tocantins. Peço a salva de palmas aos meus colegas, presidentas e presidentes das associações, pelo espírito associativo e sempre aguerrido em defesa da Defensoria Pública. Com isso, a gente queria encerrar o CONADEP, dizer que essa carta foi concebida para ser entregue a todos os eleitos, todas as pessoas, todos os nossos representantes mandatários aí, que seguirão nesses 4 anos, seguindo e lutando para a construção de um país melhor a partir do trabalho associativo, responsável e forte de cada presidente e presidente aqui. Gostaria de contar com o apoio de vocês para uma grande salva de palmas final. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença e participação de todos e informamos aos participantes do 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos que hoje, a partir das 22 horas, no Infinity Hall, acontecerá a festa de encerramento. Declaramos então encerrado o 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Muito obrigado.